Vamos ter temperaturas acima dos 30, 35 graus. Vai ser quente ao longo do dia de hoje. Frente e verso em nome de Cooperativa Languiru. Languiru no Shopping Lajeado, uma nova experiência, um novo jeito de comprar. Tomasi Logística, do Vale do Taquari para o Brasil, 30 anos transportando e inovando com tecnologia. Também Centro Regional de Oncologia, o CRON, compromisso com a vida. Viva plenamente! E agora, em nome de Espaço Rádio, também de Diplomóveis, nós vamos seguir a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui no município de Lajeado. E hoje chegou a vez de recebermos no estúdio o vereador reeleito Éder Spohr. Nós vamos saber quais são os projetos, as ideias, enfim, do vereador que se reelegeu com 1.121 votos para o seu segundo mandato dentro do Legislativo lajeadense. Cumprimentos pela votação, bom dia, obrigado por estar aqui participando do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, Rodrigo Martini. Bom dia. Bom dia, o Fábio aqui que está dando o auxílio aqui. Nosso maestro. O maestro, tá certo. Primeiro agradecer, né, Fernando, agradecer você aí e agradecer a população que confiou na gente, né, de novo aí para a gente fazer mais um mandato aí de... É o segundo vereador. Mandato, né? É o segundo mandato, exato, segundo. Quais têm sido as suas principais bandeiras? Tu é novo na política, foi eleito primeira vez com 39 anos, concorreu pela primeira vez a vice-prefeito, de largada a vice-prefeito lá com 35, 36 anos, e agora aí emendando um segundo mandato dentro do Poder Legislativo. Quais serão as suas bandeiras, quais serão os seus projetos prioritários para aplicar no segundo mandato que se inicia em janeiro? Sim, eu vou começar falando, tá, pela minha candidatura em 2012, se tu me permite, Fernando. Por favor. Legal, por favor. Minha candidatura lá em 2012, eu na época era PSDB, né? E eu conversava com... 2012, quando foste candidato a vice. 2012, quando fui candidato a vice na chapa do Marcelo Calmo. Fomos então derrotados pelo Luiz Fernando Schmidt, né? Então, o pessoal do PSDB vinha namorando comigo, vamos dizer assim, para mim ser candidato a vereador. Só que eu não conhecia nada de política. Sim. Eu era daqueles, sabe, que não gostava de política, não gostava de receber vereador, não gostava de assistir sessões. Era apartado. Não gostava muito, sabe? Então vieram falar comigo, eu digo, mas na minha casa nunca ninguém esteve envolvido em política. Eu não conheço. Nenhum familiar seu nunca participou. Nunca. Eu não conheço, eu vou me candidatar, eu vou fazer 50 votos, vou passar vergonha, eu não quero ser. E bati o pé, disse que não ia ser, porque eu ia passar vergonha, porque eu tinha para mim que eu ia fazer 20, 30 votos, porque é difícil uma eleição, né? Difícil. Para quem não, assim, para as pessoas entenderem em casa, eu acho muito parecido, sabe, tu pedir voto com vender rifa. Com vender rifa. Vender rifa, a maioria das pessoas que eu conheço pega o talão e acaba comprando, né? Porque é ruim vender. Porque é ruim de oferecer a rifa. É a mesma coisa pedir voto. É muito ruim tu pedir voto para ti, sabe? E são muitas pessoas pedindo voto. Né? Exato, muitas pessoas, né? E até o próprio desgaste dos políticos, né? Óbvio que temos políticos bons, né? Claro. Mas é muito difícil pedir voto, né? Então eu acabei concorrendo a vice-prefeito. Coloquei minha irmã na época no meu lugar. Minha irmã acabou sendo segunda suplente do PSDB com 508 votos. Fez muito voto. Isso é uma mágoa também que eu tenho do PSDB, sabe, que nunca chamaram ela para assumir. Não deram espaço. Exato. Aquela vez o Adriel, né, ficou primeiro suplente, saiu do partido e nunca deram uma chance para minha irmã assumir, né? Isso foi uma mágoa que eu tenho do PSDB. O suplente é importante na composição do quociente eleitoral para colocar os caras lá. Claro que sim. Na época o vereador era o Delmar Portes. Ele não entrou sozinho, ele só fez 990 Ninguém entra votos, sozinho, né? Ainda mais hoje. Então, o partido e meu partido, o MDB, faz isso muito bem, tá? Ele dá a chance para os vereadores assumirem. Nós temos aí o exemplo do Vavá, né, Martini? Que o Vavá teve várias chances e quando assumiu, fez um bom trabalho e foi reconhecido. Exato. Esse foi um dos motivos que ele fez trocar de partido? Isso, foi a mágoa com o PSDB, a falta de valorização, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha me sacrificado, fui candidato a vice-prefeito e as coisas começaram a acontecer aquela vez, então, com uma possível candidatura do Itulanhes, eu acho, não me recordo direito, em 2016. Sim, houve especulação. E fiquei de fora disso, sabe? Não vieram me consultar, não falaram nada e eu resolvi sair. Eu digo, eu não vou mais, pessoal, os caciques lá da época do PSDB
Não precisam de mim, então o que eu quero aqui, né? Então, E por que você escolheu o MDB, já que havia uma proximidade sua com o PP em função do pleito de 2012? você sabe que eu falo isso de vez em quando. Eu sou amigo do Marcelo Calmo, sim. tá? Essa relação vem lá de 2012, viramos amigos, né? Então ele me cobra isso às vezes, né? Eu disse, cara, eu estava sem partido, Marcelo. E meio que me ofereci, tá? Ó, eu tô sem partido. Quero concorrer em 2016. Só que na época, alguns candidatos do PP, eu senti uma resistência de alguns candidatos a vereador do PP. Ao seu nome. Exato. Por quê? Porque eles achavam que eu faria uma votação boa, talvez atrapalhasse as intenções deles. Então eles não quiseram. Depois conversei. Não queriam ter concorrência. Eu acho que é isso. Acho, né? Se pensaram assim, pensaram pequeno. Pois é, então conversei na época com então, os caciques, vamos dizer assim, né, do MDB. Os caudilhos, né? Diz o Odair. Conversei com o Celso, me pareceu uma pessoa muito séria, muito correta. Apresentou o plano de MDB para mim, né, na época PMDB, né? Então gostei, tá? Gostei do que vi a organização do PMDB. Na época o presidente era o Celso, hoje é o Ricardo Giovanella, né? Então gostei do que vi e disse, é com vocês que eu vou, né? Então estamos aí até hoje. Até tinha muito lá em 2016, né? Que os próprios dirigentes do PMDB diziam que depois da eleição eu ia me bandear. Eles falavam assim, abre aspas, vai se bandear pro lado do PP, porque ele tem identificação com o PP. Mas não é bem assim, tanto que eu estou aqui até hoje, né? Certo. Antes da política, antes de você decidir concorrer lá em 2012, o que tu fazia da vida, Hétero? Cara, eu comecei cedo, trabalhar cedo, tá? Eu fui agricultor, né? Trabalhava com meu pai tinha uma granja no Moinhos d'Água. E logo lá com 16, 17 anos já comecei a trabalhar por conta. Arrendei uma areazinha do meu pai e plantava milho, né? E vendia espiga de milho verde. Eu tinha uma saveirinha, menor de idade ainda. Não façam isso em casa, tá? Quem tá ouvindo a gente. Pegava a minha saveira, menor de idade, enchia de espiga de milho e ia vender nos bairros da cidade. Sabe? Então, e ganhava uma grana. Ganhava uma grana legal, cara. Muitas vezes... Empreendedorismo. Muitas vezes na época da Millennium, vocês lembram da Millennium? Opa! Eu ia na Millennium na sexta de noite, deixava a caminhonetinha carregada de milho e sábado de manhã, 7 horas, eu tava na rua vendendo milho já. Sério sábado, mesmo? Domingo de manhã. Olha, o pessoal com fome. Sim. Comprando milho. Cozido já na época? Não, milho verde. Milho verde. Milho verde, é. Aí depois disso evoluí para a criação de suínos, né? Outra coisa que eu não posso falar aqui, tá? Eu tinha um frigorífico clandestino, vendia vendia carne. O que os colonos fazem hoje? Ainda fazem, tá? Ainda fazem. A gente pega, carneia um porco, eu matava 3, 4 porcos por semana e vendia ali pro Fernando. Não façam em casa. Pro Martini. Claro. Mas hoje, no interior acontece muito ainda. Acontece muito ainda, né? A gente fazia isso. Os vizinhos carneiam um porco, um boi, fracionam ele em 3, 4 partes, cada um fica com a parte. Fazia morcilha, depois devolve. fazia torresmo, né? Isso foi lá eu comecei a trabalhar cedo, tá? Isso foi lá por 97, 98, 99. Só que aí a gente viu, né, que começou... Não era correto de fazer isso, sabe? Foi o início da minha vida, sabe? Então eu tenho que agradecer muito a isso, tá? Mas não... São aprendizados. É um aprendizado. A gente estava trabalhando de forma ilegal, né? Então a gente trabalhou um tempo e tentou se voltar para o outro lado, né? Daí que eu fui para abrir muita vontade de querer fazer, né? Isso. Não tínhamos a facilidade naquela época também de, por exemplo, abrir uma agroindústria. Isso não é que nem hoje. Era inviável. É, né? Verdade. Era inviável. Evoluímos muito nesse quesito. Com certeza, se tivéssemos naquela época a possibilidade de abrir uma agroindústria, eu teria um frigorífico hoje, né? Ótimo. Aliás, podemos até aproveitar esse assunto para entrar um pouco nas bandeiras de Ederson expor na Câmara. Eu sei que você comprou uma briga, né, em defesa das agroindústrias de Lajeado. Eu queria que você falasse como é que está essa situação hoje. Sim, cara, o pessoal ainda está um pouco desgostoso, tá? Qual é o problema exatamente? O problema, assim, que eu sinto, tá? É a falta de interesse do município em viabilizar o negócio dessas pessoas. Cara, o município não pode. Depois, tenho certeza que a gente vai entrar no assunto do projeto do Lorival, né? Da liberdade econômica. Liberdade econômica, né? Que casa um pouco com essa briga aí de que tanto eu defendia esse pessoal das agroindústrias.
a prefeitura não pode, assim, ela não precisa muitas vezes nem ajudar, mas ela não pode ficar atrapalhando. Nós temos empresas aí, agroindústrias, que investiram 50, 60, 70 mil reais para conseguir SUSAF. O SUSAF o SUSAF, no caso, quem tem SUSAF pode vender seu produto para fora da cidade, em outros municípios. E essas agroindústrias de Lajeado estavam trancadas, cara, por falta de interesse do governo municipal. Eu vi as atas, eu acompanhei bastante na época, eu e tu conversamos sobre isso. Para você ter ideia, chegou ao cúmulo assim faltava ser trocado o nome da secretaria. Precisava o executivo mandar um projeto para a Câmara de Vereadores mudando o nome da secretaria, porque a Secretaria da Agricultura não existia mais. E isso não foi feito. Isso era questão de uma pessoa sentar ali em 2, 3 horas, fazer um copia e cola, faz esse projeto, envia para a Câmara e acabamos perdendo, então, essa credencial SUSAF, né? Sim. Então, foi muito difícil. Essas pessoas, as agroindústrias, sofreram e ainda sofrem muito, né? Qual é o cenário que elas estão hoje? O cenário que elas estão, assim, elas têm dificuldade, tá, para entender o que a fiscalização pede, por exemplo. Porque nós temos uma bagunça geral aí na questão da fiscalização dessas agroindústrias. Um dia vai o Fernando lá e pede, não, esta mesa não pode estar nesse lado aqui, essa mesa tem que estar no outro lado lá. Tá, aí tem que fazer isso para se adequar. Aí daqui a 2 semanas não vai o Fernando lá, troca o fiscal, vai o Martini lá. Aí o Martini diz, não, essa mesa aqui não pode estar aqui. Mas foi o Fernando que mandou. Não interessa, ela não pode estar aqui. Tem que ser naquela outra ponta lá do outro lado. Então são coisas assim pequenas, né? Mas que incomodam as pessoas não conseguem mais planejar a vida delas. Elas ficam tão estressadas e tão preocupadas com a fiscalização que elas não conseguem evoluir, né? Claro que a gente entende aqui que uma agroindústria, né, não tem a força, o potencial de uma BRF da vida, né? Mas se a gente tiver 100, 200 agroindústrias em Lajeado, quando vê a gente chega aí a 50% de uma BRF, que seria muito bom, né? Então a gente acredita que isso aí precisa melhorar. A prefeitura não precisa ajudar muito, ela não pode atrapalhar as pessoas que querem evoluir. Tu tens uma relação, o teu reduto eleitoral, inclusive, ele fica principalmente ali nos bairros São Bento, Moinhos d'Água, Conventos, que têm sido grandes, têm se transformado em grandes centros urbanos, tem tido uma grande expansão nos últimos anos. Mas eu queria a sua opinião sobre quais são as demandas prioritárias para aqueles bairros, mas também no teu ponto de vista, qual deve ser a prioridade ou quais devem ser as linhas mestras do próximo governo de Lajeado? Olha, eu fiz uma votação muito boa assim, em Moinhos d'Água e São Bento. Moinhos d'Água, São Bento, bairro Floresta, que é ali perto da minha casa, né? Uhum. Eu moro na RS 413, em cima do Mercado Denis, literalmente em cima ali do Mercado Denis. Tá? Então eu fiz lá 502 votos. Mas eu faço voto em todas as urnas, praticamente, de Lajeado. Faço aqueles pingados em todas as urnas, até porque tem uma relação de trabalho muito grande pela cidade, né? Perfeito. E outras pessoas que não moram lá no Moinhos d'Água, São Bento, que confiam em mim, né? E que a gente acaba, de uma forma ou de outra, representando. Certo. Então, temos demandas, sim, São Bento, Moinhos d'Água. Conseguimos algumas coisas já. Moinhos d'Água, por exemplo, a gente conseguiu uma emenda do deputado federal Jones Martins para o fechamento do ginásio do Moinhos d'Água. Por exemplo, trabalhamos bastante para conseguir viabilizar a duplicação da ponte do Saraquá, que foi um dinheiro que veio da sua campanha. Do governo estadual, né? Da demanda são várias histórica daquele bairro. Perfeito, são várias coisas que aconteceram. A gente está, inclusive, agora também outra demanda lá, né, que é a calçada da RS 413. E a municipalização da rodovia? Pois é, a municipalização, eu até falei terça-feira na sessão da Câmara, né, que a 421 de Conventos, né, que precisava também, já passou por votação lá na Assembleia Legislativa. Do governador. O governador já sancionou? Não, falta só a sanção do governador. Perfeito. Então, a 403 a gente espera que aconteça a mesma coisa, né? Porque hoje é inviável a gente cobrar aqueles recuos, né, que o DAER exige. E ainda sabendo da situação do DAER. Exato.
Então, isso precisa acontecer, até porque já tem várias casas ali, várias empresas consolidadas ali dentro desse recuo do Dyer. Então, não tem possibilidade da gente cobrar aí 20, 30 metros de recuo. Precisa ser municipalizada também. Até questão de roçadas, conservação As calçadas que tu citaste. Perfeito. Estava falando da calçada, né? Exato. Eu fazia muito caminhada, tá? Quando morava aqui pelo centro. Então, Parou de caminhar agora? agora a eleição... Caminhou na eleição. Do tempo de Covid aqui, né? Que eu estou recuperado, né? Você teve Então, COVID, eu estava né? meio por casa. Ontem fiz a minha primeira caminhada, fui caminhando até lá no campo do São Bento. Saí cedo, saio 15 para 6. Da manhã. Aí, exato. 7h30 estava de volta, né? Para o dia de trabalho. Então, as coisas vêm evoluindo, sabe? Vem melhorando para aquele lado da cidade lá. Claro que a calçada não ficou assim, uma calçada padrão, as obras que a prefeitura faz no centro aqui. Isso é uma coisa que as pessoas dos bairros reclamam muito, tá? Ficou bem ruim? Não ficou legal, ficou feia, mas está muito melhor, sabe? Claro. Ao menos é melhor do que tá. É uma calçada. Agora as pessoas têm segurança. As crianças que estudam na São João, Sim. que estudam na escola de São Bento também, têm um lugar mais seguro para caminhar. Era né? uma angústia ver as crianças caminhando na beira da rodovia. Perfeito. É um risco desnecessário. Nossa Senhora. Até as pessoas que fazem a sua caminhada, né, para prática de esporte. Eu vi Muitos muitas idosos pessoas lá. também naquele bairro. Perfeito. Então essa calçada ainda tem que ser melhorada, tá? E a gente espera que que depois aí o próximo passo seja feita a ligação aí, que ela termina na Escola São Bento. A gente espera que ela seja ligada lá com a calçada de Santa Clara do Sul, né? Perfeito. pessoas. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do parlamento em si. Nós tivemos 60% de renovação no Legislativo, inclusive bastante gente nova, que é o teu caso, que vai se somar ao teu caso. E eu queria a tua opinião sobre, a tua avaliação sobre essa renovação que alcançou a casa dos 60% na Câmara de Lajeado. A renovação de 60%, vocês já contam o Heitor Hoppe? Heitor está dentro dessa renovação, no caso, porque ele está fora há 4 anos, mas ele é um vereador que volta, no caso. Sim. Pois é, E ele também volta. tem 2 vereadores que não concorreram. Que não né? concorreram. A Mariela e o Paulo Tório. Perfeito. Nós temos também o Fornari, que mesmo sendo um vereador novo, ele está há 30 anos na prefeitura, né? Sim. Então, eu já não sei se dá para contar isso como renovação, né? Interessante, é um ponto de vista. Então, quando veio a gente cai aí ao invés de 60%, já caímos aí para 40%. E qual a sua opinião sobre a formação da oposição? Vocês passam a ser minoria agora na Câmara, né? Eu acho Como que isso trabalhar aí, dessa forma? Eu acho que isso aí não muda nada, Rodrigo, porque a maioria dos projetos passaram. Sim. Então a gente fez oposição em algumas coisas, fizemos, mas nada para atrapalhar o bom andamento do governo. Acredito que não vai mudar nada isso. Que bom. Perfeito. Se fala, Éder, os vereadores novos, inclusive eu tenho citado aí nas entrevistas, até para falarmos com todos os mesmos assuntos, alguns mais polêmicos, inclusive, o Alex Schmidt deu uma entrevista e falou que vai propor uma reforma administrativa no parlamento, propor redução de custos, especialmente com relação ao número de assessores. Hoje, cada vereador tem 2 assessores e ele vai propor uma mudança nesse sentido. Eu queria a sua opinião sobre uma proposta de reforma administrativa que pode ser apresentada e também sobre o número de assessores, qual vai ser o seu formato de trabalho nos próximos anos. Eu sabe que eu gosto de falar uma linguagem bem simples aqui para que todo mundo entenda a gente, tá? Então eu vou tentar fazer isso, tentar responder a sua pergunta. Por favor, quanto mais simples, melhor. Com um exemplo muito simples. Eu tenho um vizinho lá que é o Paulo. Ele tem lá 3 filhos, tem uma esposa, né? E eu vejo lá, eu olho para baixo e vejo que tá errado as coisas da casa dele, né? E eu vou lá na casa dele e começo a dar palpite. Então eu não moro na casa do Paulo. Como é que eu vou lá dar palpite e dizer para o Paulo que ele precisa tem que trocar as crianças de escola, botar numa escola mais barata, tem que dizer que a esposa precisa demitir a diarista para ela mesmo fazer o trabalho? A casa do Paulo não é a casa do povo. Mas eu não conheço o que está acontecendo na casa do Paulo. O Alex Schmidt não conhece. O Alex Schmidt não conhece. Eu ouvi, tá? Eu ouvi a entrevista do Lorival aqui. Aí eu falei com o Lorival depois. Por que tu falou telhado de vidro? Até então eu não havia entendido, tá? Mas aí nem foi o Lorival que me falou, conversei com outros depois, eles me explicaram a questão do telhado de vidro, né? Mas fica estranho, né? No mínimo estranho. O cara tava com CC dentro da prefeitura, ficar pregando moral depois, né? Eu acho muito estranho isso, né?
Então, a questão dos assessores, já me manifestei várias vezes, vou continuar com os dois, fazem um bom trabalho. Até mandar um abraço aqui para o Ivan Hagman e o Guilherme Born. O molde? Um molde, até o molde agora, já conversei com ele, tá? O molde vai continuar prestando serviço para nós, mas ele vai ser substituído agora pro ano que vem. A gente vai contar com o Tinho lá da Campestre. O Tinho vai ajudar a gente aqui para tentar desenvolver o trabalho aí da melhor forma possível. Vamos então com o Ivan, vamos com o Tinho e com o Guilherme Born, que vai continuar auxiliando a gente. Três assessores? A gente acredita, tá, que tem demanda. Eu gosto de trabalhar assim. Mas esse terceiro, ele vai ser custeado obviamente, pelo senhor, vai ser custeado por mim, né? Cara, eu não vejo a coisa funcionando com um assessor só, do jeito que eu trabalho, tá? Se tem alguém, na minha opinião, tá? Se tem alguém lá que quer um assessor só, essa possibilidade existe. Ele pode, inclusive, trabalhar sem nenhum, Alex Schmidt. Exatamente. Né? Outra coisa, assim, já que a gente está falando dessa linha aqui, eu, num dos meus pronunciamentos aí no ano passado, eu inclusive falei disso, tá? Tínhamos aí uma pressão, acho que quem encaminhou o projeto na época, quis encaminhar o projeto, foi a vereadora Mariela e o Salve, né? Para redução de assessores. Eu até falei, a minha opinião é ter 2 assessores, e eu vou manter 2 assessores. Se vocês estão pregando ter um assessor, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que bancar o que a gente fala. Eles deveriam, naquele momento, ter demitido um assessor. Eles estão até hoje com 2 assessores lá dentro. Então eu disse, as pessoas podem até não concordar com o que eu falo, mas eu não vou mentir para ninguém. Então, a minha opinião é essa, trabalho assim, tento atender todas as pessoas da melhor forma possível e acho que a gente está fazendo um bom trabalho, tanto que o reconhecimento está aí, né? A gente acabou se elegendo de novo com uma boa votação, né? 1.121 votos, né? Então... Éder, teve um momento na Câmara, inclusive nós conversamos pessoalmente sobre isso nos bastidores, que você parecia um pouco descontente, não com o seu mandato, mas com a política. Parecia um pouco distante. Eu te pergunto, você de fato estava pensando em deixar a política naquele momento ou não? Como é que eu posso explicar isso para vocês? É muito difícil, tá? A política é difícil. A gente acaba deixando a nossa vida de lado para viver a vida dos outros, tá? Eu não estou me queixando aqui, eu gosto disso, tá? Me dá um prazer muito grande poder ajudar alguém, gosto mesmo disso. Mas a gente acaba deixando de viver a nossa vida, acaba deixando as nossas empresas, os nossos negócios de lado para cuidar da vida dos outros, tá? Então, até a minha esposa, né, me cobrava muito, né, por esse excesso de compromissos que eu tinha, né? Então a gente acaba deixando de viver a nossa vida. Mas não estou me queixando, quem sai para a chuva para se molhar, né? Então isso realmente pesou um pouco, eu estava meio pensando mesmo, estávamos conversando, falando em desistir, que eu não... Teve uma época que eu pensei em não concorrer mais, tá? Vou cuidar dos meus negócios, vou curtir a minha família, né? E vou abandonar a política. Mas, por fim, conversei com todo mundo lá em casa e eu gosto disso e fui de novo. E o futuro, Edson? Tu almeja a prefeitura, a assembleia? Qual o futuro de Ederson Spor após o ano 2024? Ou antes, né? Cara, eu acho que qualquer pessoa tem que ter uma pretensão, né? Aqui no Jornal A Hora deve ter o pessoal talvez da faxina, deve ter o pessoal todas as classes que faz o trabalho de banco. Uhum. Eu acredito que todos eles, quando começam a trabalhar aqui, se quer ser um bom profissional, ele tem que almejar crescer. Tem pretensões dentro da empresa, né? E com nós aqui não é diferente, óbvio. Eu acho que o vereador que não tem a pretensão de ser candidato a prefeito um dia, tem que desistir no mesmo dia. Eu acredito nisso, tá? Óbvio que eu quero ser candidato a prefeito. Vamos ver se a minha hora vai... Eu acredito que a minha hora vai chegar, não sei se nessa ou na outra. Sou jovem ainda, acredito que tenho bastante tempo aí para mostrar que vamos aí, que temos chance e que vamos fazer um bom trabalho. Eu queria a sua avaliação, antes a gente entrou um pouco no assunto, mas eu queria aprofundar, até porque o prefeito Marcelo Calmo se reelegeu, a Glaucia, com diferença, 20 mil votos, uma grande diferença, e o próprio prefeito tem dito que isso aumenta a responsabilidade e não é menor que isso mesmo. Mas
eu queria saber a sua opinião. Qual deve ser, ou quais devem ser as prioridades do próximo governo de Lajeado? Eu, se fosse prefeito, tá? Eu daria uma atenção especial para vaga em creche e pavimentação. Vaga em creche e pavimentação. Exato, eu daria uma atenção especial a isso. E, inclusive, aqui que a gente falou antes das agroindústrias, tá? Vamos incentivar essas empresas. Chega dessas empresas aí, quando chega um fiscal, todo mundo sai correndo com medo. Não. O fiscal tem que ir lá para orientar, tentar ajudar para as empresas a crescer. Isso é uma coisa, tá? Essas 3 coisas, então. Ajudar as pequenas empresas a evoluir, né? Porque elas geram emprego e renda. Segundo, pavimentações. Como pavimentações? Para fazer pavimentação tem que ter dinheiro, não é? Então, eu já falei várias vezes, vocês devem ter ouvido muitas vezes, né? Que é a questão dos terrenos públicos. Eu fui numa inauguração em Venâncio Aires, em 2016, dia que eu conheci o deputado estadual Edson Brum. Queria falar com ele, ele disse, vem na inauguração lá em Venâncio Aires. Fui lá e o prefeito estava inaugurando um asfalto de um bairro a outro, né? Um asfalto bem extenso, acho que era coisa de 20, 30 quilômetros. Aí estava ouvindo o discurso do prefeito, ele agradeceu à Câmara de Vereadores que viabilizou a venda de imóveis públicos. Opa! Pensei, aí, eu já estava eleito vereador, né? Não tinha assumido ainda. Sim. Isso é uma coisa que eu vou levar para Lajeado. Cara, nós temos hoje, tá? Eu fiz esse levantamento. Pois são quantos imóveis hoje? São... Ou qual o valor, o montante? Mais de 1.600 imóveis. Tá certo que nesse montante... Muitos são áreas verdes, né? Muitos são áreas verdes, algumas APPs, né? Sim. Mas nós poderíamos tranquilamente pegar aí 30% e vender. Até porque temos aí várias áreas do município, áreas grandes inclusive, tá? 3, 4 hectares, que estão sendo invadidas. Então, isso aí tem que passar para a iniciativa privada. Sim. Não faz sentido o município. Sim. Isso... o valor venal dessas áreas todas na prefeitura está aí em 600 milhões. Isso, 600. Então vamos dizer que pegássemos essas áreas mais valorizadas, 30%. Vamos guardar algumas aí para fazer uma creche, fazer uma escola mais para frente, posto de saúde. Vamos pegar esse dinheiro aí, vamos fazer uma concorrência pública. Sim. Vender parte disso, pegar aí 300 milhões a mais no caixa. Tu pavimenta praticamente toda a cidade. Nós tivemos 2 exemplos, né, Ederson? Um foi uma permuta para a construção do Parque Neruda, que foi denominado agora, inclusive, pela Câmara, e também alguns terrenos no São Cristóvão, ali em troca de uma área na Avenida Piraí. Sim. Você acha que esse é o modelo ideal? Ou pode ser melhorado? Não, acho que pode ser melhorado, tá? A minha ideia é dinheiro, cash. Pegar aí 30% dos terrenos públicos, fazer um levantamento disso, fazer uma avaliação, tá? Certo. Vamos dizer, um terreno lá que vale a 100 mil reais, tem lance mínimo, né? 100 mil reais, se alguém pagar mais, leva, e se der o lance mais baixo, continua sendo da prefeitura. Você vai propor isso no seu mandato de novo? Eu já propus algumas vezes, tá? Já falei, já mandei requerimentos, já falei isso várias vezes. E outra possibilidade, então, né, de fazer pavimentações, seria a questão de financiamentos. Porque vocês podem botar na ponta do lápis aí, podem ter certeza, que a prefeitura pegando um financiamento para pavimentar uma rua, essa rua tu acaba depois com o programa Contribuição de Melhoria, tu acaba cobrando, né, do morador e acaba a manutenção. Tu não precisa mais patrola, tu não precisa mais brita, né? E é uma economia, então não é esse financiamento que tu vai estar contraindo, não é só despesa. Sim. Ele vira lucro também. Para finalizar, esse programa de pavimentação comunitária, que exige 100% dos moradores, qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que no começo esse programa foi muito bom, tá? Mas estão sobrando as ruas, né? Essas ruas do 100% já estão quase todas feitas, tá? Mas acho que a gente tem que dar um próximo passo. A gente tem que acabar passando aí para 90%, 80%, tá? Porque tem muitas ruas lá que tem 1 ou 2 que não querem, acaba prejudicando aí todos os outros moradores, né? Inclusive temos vários, né? Dessas ruas que tem alguns investidores que compraram um terreno lá para deixar o terreno valorizar, que não querem fazer pavimentação para não gastar, e as pessoas que moram lá ficam comendo poeira. É isso aí. Éder, o tempo passa muito rápido, já foi a meia hora, já são 2 minutos. Puxa, eu achei que eu estava com 5 minutos aqui, cara. É assim, infelizmente. Agradecer por isso. Temos que marcar mais vezes ao longo dos próximos mandatos. É uma proposta que a gente também tem conversado aqui. Acho que precisamos nos aproximar também do parlamento, aproximar e dar voz e trazer o tema mais para o debate. Te agradecer, cumprimentar mais uma vez pela reeleição e
Sucesso aí no mandato que está por iniciar a partir de janeiro. Perfeito, parabenizar vocês pela iniciativa aqui, sabe? Acredito que vocês deveriam sim fazer isso aí uma vez por ano, ouvir todo mundo, porque muitas pessoas da cidade não conhecem o Éder, né? Ó, pelo menos uma vez por ano, tá aí, ó. Claro que sim. Ou mais. Seria muito bom sim, para as pessoas conhecer e interagir mais também com os vereadores eleitos, né? Legal. Muito bem, um abraço, até a próxima. Abraço, obrigado a todos.